Mais um Explicando e Descomplicando com a Mari do Chinês, que você já conhece. Conhece o nosso podcast hoje. E hoje a gente vai contar um pedaço da história que ela não contou, ligado aqui o que a gente vai falar. Nós estamos no livro de Provérbios, acompanhando que todo o FTU, em todo o Brasil e no mundo, nós estamos estudando Provérbios. Mariana é uma das campeãs aqui do nosso quiz. Sim. Eu gosto muito de estudar a Bíblia, principalmente Provérbios, né? Porque eu acho que a língua, assim, a linguagem que Salomão escreveu Provérbios é bem fácil de entender, né? E eu acho que vai muito, assim, de acordo com o que a gente vive nos nossos dias, assim, ajuda muito nos que a gente passa, assim. Os problemas que você enfrenta, as situações que você vive, tá tudo aqui escrito. Ele já fez o trabalho pra gente, agora que a gente precisa é prestar atenção para não cometer os erros que ele cometeu. Você acompanha a série Reis também? Mais ou menos, Mais ou mas menos. eu sei bastante porque Salomão, ele era bem indeciso, assim, na vida dele. E ele foi igualzinho o pai dele. Acho que ele foi pior. Mariana. Foi até pior. Digamos assim, sem julgar, sem condenar, mas assim, a quantidade de erros foi maior porque ele teve mais mulheres, Sim, né? foi hereditário, né? Acabou que passou de pai para filho. É isso que a gente aprende pra gente não errar, a gente não tá aqui apontando o dedo, porque quem sabe no lugar a gente faria o mesmo, ninguém sabe. Então essas situações já ficaram aqui escritas pra gente aprender e não cair na mesma cilada do coração. Então, quando a gente fala ali de aplicar no seu dia a dia, é você observar os seus caminhos, quer dizer, observar a sua reação diante daquilo que você está vivendo. Você lembra do episódio da Mariana? Ficou um pedaço aqui, eu queria terminar hoje nunca mais a gente precisar falar nesse assunto, Mariana. Da história do chinês que rendeu ali no nosso YouTube, no nosso podcast. Tava todo mundo perguntando da Mari do chinês. E aí teve a situação que a mãe da Mariana perguntou se ele ficou sabendo que você gostava dele. Então, minha mãe perguntou se ela sabendo, né? Daí eu falei que eu tinha pedido pra uma amiga minha falar pra ele que eu gostava dele, né? Ela usei a minha amiga, assim, pra ver o próprio benefício, né? A ponte que foi uma pinguela quebrada. Foi, só que daí, eu, com toda a esperança, ele não gostava de mim. Só porque eu era brasileira. Você já sabe que nessa hora vai ter um meme que vai aparecer aí, né? Com a cara de todo mundo afundando o Titanic ali. E a flautinha tocando. Aí de fundo musical para essa tragédia, tá vendo? Quando você quer saltar as etapas, quer pular lá pro abismo, você acaba quebrando a cara. Porque você ficou triste. Sim, eu fiquei muito triste, assim, porque, tipo, tudo que eu fazia era pra ele ali naquele momento, né? Então, assim, quando ela veio falar comigo, eu falei com ele, sei o que, ele falou que não gosta de você, aí... Foi triste, Foi mas triste, já mas superei. hoje você sabe, quem ganhou foi você. Foi, porque não tava me fazendo bem aquilo, e o chinês não tinha nada a ver comigo, e não era o que Deus queria pra mim, e também porque não era a hora. Voltando aqui a dizer que nós admiramos o chinês, gostamos dele, não temos nada contra. Então vamos lá, voltando aqui para a sabedoria, tá? Esquecendo os nossos erros do passado e olhando para o que para frente nos espera. Acabou de vez o assunto da Mari do chinês, agora ela é a Mari de Jesus, Amém. Tá? Então vamos lá. Provérbios 21, versículo 3. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Então tem um outro versículo que fala que Deus se agrada mais quando a gente obedece do que do sacrifício. E aqui está falando que Deus se agrada também. Ele aceita mais quando a gente é justo e faz justiça do que do sacrifício. Sim, e o que Deus aceita mais justiça e juízo do que sacrifício, porque o sacrifício eles faziam assim, tinha umas datas que eles faziam, mas fazer pra Deus não tem data. É tipo assim, a justiça e o juízo a gente tem que praticar nos nossos dias. Já o sacrifício se torna algo de rotina. Então, fazer justiça, como tá falando aqui, é nas nossas atitudes. E Deus sabe o que tá passando dentro da gente. Então, por mais que a gente faça sacrifício, por mais que a gente ore, por mais que a gente leia a Bíblia, Deus sabe se isso é verdadeiro ou não. Não tem como fazer justiça e juízo de forma religiosa. Sim, porque a justiça e o juízo
não tem como saber, assim, olhando pra pessoa se ela tá falando realmente a verdade. Então, Deus se agrada disso, né? Justiça e juízo, não das palavras, mas das atitudes. Muitas vezes, quando você está sendo justo, você está deixando de ser parcial. Quer dizer, aquela expressão, puxar a sardinha para o seu lado, querer ganhar alguma vantagem, não tem como fazer isso quando você está sendo justo. Então, é sacrifício. É mais do que um sacrifício, né? Entendeu, né? Você entendeu aí. Todos os dias nós temos que praticar a justiça e o juízo. E aqui no versículo 3, a gente falou disso, sacrifício. E no 4, olha só o assunto que vem agora. Os olhos altivos, coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. 3 coisas que você tem que lembrar. Dá tempo ainda, Bianca, da gente falar hoje? 4 minutos. Tem ainda 4 minutos? Ok, então vamos lá, dá tempo, Mariana, olha lá. Olhos altivos, quase não tem por aí, né? Pessoa que olha assim, você por cima do seu nariz, assim, sabe? Aquele nariz arrebitado. Sim. Olhos altivos, é a pessoa que se crê mais do que o outro, é a pessoa que se vê superior, que olha para você como se fosse aquela formiguinha lá, até te aplasta, né? Então, esses olhos altivos está ligado ao coração orgulhoso. E do coração a gente sabe que não sai muita coisa boa, não. E como tá falando dos ímpios, né? Os ímpios, eles são muito cheios de si. As pessoas, assim, elas têm muito orgulho, né? E essas são as que menos sabem reconhecer os seus erros, né? Ele tá falando a lavoura dos ímpios aqui. Então, aparentemente, essa última, que é a lavoura dos ímpios, quer dizer, aquilo que eles estão plantando, que eles vão colher, é pecado. Mesmo que eu vou lá e penso, eu estou tendo vantagem, eu me acho superior, eu sou muito melhor do que aquela pessoa. No final, o fruto que eles colhem é o pecado. E o pecado a gente já sabe que gera a morte. Não tem outra colheita que ele possa ter boa de algo ruim que está plantando. E como tá falando aqui no versículo 2, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos. Então, é assim, o homem... Pra ele tá tudo bem, né? O que ele tá fazendo. Tá tudo ótimo, ele tá certo, ele tá sempre o certo, né? Só que daí depois, quando ele vai ver que não valeu a pena, que não deu certo aquilo. Daí é assim que a pessoa vai começando a perceber que no orgulho dela, ela vai reparando, né? Que nem sempre a gente tá certo. Quase nunca. Quase nunca. Só quando a gente faz a vontade de Deus. E pra gente terminar aqui nosso episódio de hoje, eu me lembrei de um versículo que eu li lá em 1 João, e ele fala das 3 coisas que destroem o homem: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e aquilo que a pessoa pensa que é o melhor dessa terra, que é a soberba, que a gente também vê muito na geração hoje, a geração da ostentação. A soberba da vida, aquilo que você pensa, eu estou tirando vantagem, eu estou desfrutando a minha vida. Então, essas 3 coisas, a pessoa pensa que ela está ali arrebentando, mas quem está sendo arrebentado é ela. E para terminar, João fala assim: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quer dizer, a única coisa que dura para sempre é quando a gente obedece a Deus. A justiça e o juízo. Se a gente está praticando isso verdadeiramente, a gente obviamente vai permanecer. Eternamente com Jesus. Obrigada, Mariana, por ter vindo mais uma vez. A gente já explicou aqui a situação, explicou, descomplicou sua vida aqui. Tá tudo explicado. Tá tudo descomplicado. Deus abençoe você. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.